acesso à educação, né? A sorte é que a gente continua aí, ainda bem, porque eu já estava me sentindo super sozinha gravando aqueles vídeos para vocês. Turma, é o seguinte, eu comecei a gravar a aula agora, aí já pode colocar... A Paula tá esperta hoje, hein, Paula? Vou colocar o nome e o número aí, embora eu já tenha visto que todos vocês estão aí. O Guilherme tá aqui? Tá, achei. Ok. Pessoal, vocês conseguiram fazer aquela atividade dos ídolos do Francis Bacon que eu deixei para vocês lá no Moodle? Eu fiquei em dúvida, eu não sei se eu fiz direito. Eu até te mandei um e-mail, mas eu acho que você não viu. Quando que você mandou, Paula? Foi no mesmo dia, foi na quinta Não, passada. eu já respondi para você. Não, eu não recebi. Eu respondi pelo meu próprio e-mail, que veio um aviso, aí eu respondi pelo e-mail, quer ver? Cadê a Paola? Paola, Sofia, a Bruna, Paola Bordini aqui, ó. Boa noite, Roberta. Acabei de fazer a atividade que você passou na sala. Ah, não respondi. Você tá certa, Paola. Quer que eu veja? É, é que eu tava em dúvida se eu tinha feito ou não, se eu tinha feito direito, mas se você Sim, puder, por ó, favor. ídolos da tribo, fake news, ídolos das cavernas, você também colocou a fake news, mas dando um outro exemplo, explicando de outra maneira. Aí o ídolos do mercado do foro, você colocou os pronunciamentos políticos também, que a gente não pode tomar aquilo como uma verdade. Eu tô lendo só a primeira linha, tá? Ídolos do Tá. teatro, o Covid-19. Sim, a questão da mudança dos hábitos, sim. Tá certo. Pronto, já vi, mas eu não corrigi ainda. Né? Eu vou ler com Tá. calma. Só li os tópicos que você colocou, tá certo sim, tá? Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre a tarefa dos ídolos que eu coloquei para vocês do Francis Bacon lá no Moodle? Não? Então, beleza. Então, na aula passada, a gente falou sobre filosofia da ciência, como que ela vai constituir aí os novos métodos para poder consolidar a física, a química, a biologia nas universidades. E na aula de hoje a gente vai continuar um pouquinho com esse assunto aí, só que a gente vai falar do Galileu, e aí a gente começa a fazer uma introdução no Descartes. Como a turma específica aí do São Francisco do segundo ano já estava adiantada na matéria, continua adiantada na matéria, nas outras unidades eu nem comecei Francis Bacon, para vocês terem uma ideia, a gente vai com calma, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão para perguntar, por favor, pode interferir, não tem problema. A Chloe está perguntando uma coisinha aqui no chat. Não é reelaboração, Chloe, é tarefa normal, tá? Mas vocês sabem que esse bimestre a reelaboração, a tarefa e a prova tem todos os mesmo peso, tá? A reelaboração a gente vai fazer sobre Descartes um pouquinho mais para frente. Eu passo para vocês em aula, eu aviso quando a gente for fazer, não se preocupem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Galileu. E aí, se der tempo, a gente entra em Descartes, se não der tempo, não se preocupem, porque a unidade de São Francisco está bem adiantada aí. Apareceu aí, pessoal, os slides? Apareceu. Beleza, se alguém escrever alguma coisa no chat, me avisa, porque eu não consigo ver enquanto eu estou apresentando, tá? A gente, dentro da filosofia da ciência, a gente vai falar um pouquinho de Galileu, né? Que ele está entre 1564 e 1642, mesmo período aí também do Francis Bacon e também de Descartes. E aí, em maio de 1609, ele vai ouvir falar de um instrumento que consegue enxergar a distância, né, por um holandês que estava participando das grandes navegações, dos descobrimentos, né, que é o holandês Hans Lippershey havia construído. E mesmo sem nunca ter visto o aparelho, ele vai pegar informações sobre esse aparelho, que seria uma espécie de luneta, né, que eles usavam nessas navegações, e aí vai construir uma luneta muito maior, muito melhor em junho, que vai aumentar 3 vezes e começa a fazer a observação do céu. Então, lembrem daquele livro do Alexandre Coré, que é o historiador da filosofia, né, um franco-russo aí, que ele escreve um livro chamado Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Essa ideia de você poder olhar para o céu com a luneta dá muito mais ideia da infinitude do nosso universo. Então, com isso, ele vai começar a desenvolver as primeiras teorias aí, vai fazer uma série de observações da Lua e vai descobrir até mesmo que a Lua tem determinadas montanhas, né, determinadas crateras. Aí, então ele começa a pensar, a olhar para o céu, não mais vendo como Deus,
que era um dogma da Igreja Católica aí durante o período medieval, que está enraizado no pensamento das pessoas, mas ele começa a olhar para o céu com uma enorme possibilidade de observação, de novas descobertas, de transformação daquela linguagem também dentro de uma linguagem matemática, através das expressões da física aí. Então, aí, de 7 a 15 de janeiro de 1610, através dessas observações, ele vai descobrir os 4 satélites maiores de Júpiter e a sua revolução livre em torno do planeta. Se tem uma revolução aí, se tem, na verdade, os satélites de Júpiter giram em torno de Júpiter, né, é sinal de que também algumas coisas giram em torno de outras coisas, e ele vai começar a ler também a teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico, e vai dar aquele boom na cabeça do Galileu, falar, o Sol é o centro, então as esferas, os planetas giram em torno do Sol, a Lua é o nosso próprio satélite, ele começa a configurar aí já essa ideia de universo que a gente tem até os dias de hoje. Claro que isso não vai ser bem aceito pela Inquisição, que ainda estava presente em alguns países da Europa, tá? Então ele vai descobrir também as principais estrelas dos aglomerados das Pleiades e das Íades, que é a primeira indicação dos anéis de Saturno, e as manchas solares. Olha que diferença já de ponto de vista, né? Até o período ali de Galileu, ainda não era muito bem aceita as ideias de Nicolau Copérnico de que o Sol era o centro, agora ele já está descobrindo os anéis de Saturno, já está vendo que Júpiter tem os seus próprios satélites, então tudo isso é um desenvolvimento espantoso para o pensamento do ser humano da época, tá? Por essas afirmações que ele vai fazendo, que ele vai escrevendo, ele vai ser julgado e condenado por heresia em 1633. Ele vai ser exilado dentro da própria casa dele, vai ser preso dentro da própria casa, mas mesmo assim ele continua com as suas experiências e com os seus artigos científicos, tá? Então ele é sentenciado ao cárcere aos 70 anos e renega, vai falar aqui então que a Terra não é o centro do universo e imóvel, tá? Ele vai renegar suas conclusões para poder não sofrer maiores consequências com a Inquisição. Aí, em 1822, foram retiradas do índice de livros proibidos a obras de Copérnico, o índice da Inquisição, né, da Igreja Católica, Kepler e Galileu. E só em 1980, o Papa João Paulo II ordenou o reexame do processo contra Galileu, o que vai eliminar, só em 2006, mais ou menos, os últimos vestígios de resistência por parte da Igreja Católica à Revolução Copernicânica. Então, olha o tempo que isso leva para a Igreja Católica aceitar que o Galileu estava correto e que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. Essa mudança do ponto fixo, né, antes era o Sol, antes era a Terra, que era o ponto fixo ali, que todos os planetas giravam em torno da Terra, para o Sol, faz com que o homem se sinta um pouco perdido no mundo, né? Agora, onde eu estou? Onde eu me coloco? Então, tudo isso vai constituindo aí a consolidação das ciências, da física, da química, da biologia, desse método também que o Francis Bacon já tinha criado para poder criar as primeiras teorias, as primeiras hipóteses, tá? Por isso aí vai ser importante. O Galileu também vai desenvolver aí, igual o Francis Bacon, o método matemático experimental, que é uma das mais extraordinárias contribuições que ele vai fazer aí para a ciência, né, de ter assumido uma nova postura de investigação científica, cuja a metodologia tinha como base a observação paciente e minuciosa dos fenômenos naturais, e com a construção da luneta aí, essa observação fica muito mais realista, a realização de experimentações para comprovar uma tese, muito próxima ali da ideia de Francis Bacon, né, daquele método indutivo, a valorização da matemática como instrumento capaz de enunciar as regularidades observadas nos fenômenos. Então, ele já começa a calcular as distâncias também dos planetas, a transformar essas distâncias em expressões matemáticas. Então, ele traduz uma linguagem que era própria da natureza e que durante o período da Idade Média era uma linguagem divina, uma linguagem de Deus, agora ele transforma isso numa linguagem matemática. Então, assim, enquanto Francis Bacon arquiteta o palco da ciência moderna, ele vai ali montando o palco de, olha, como que vocês têm que fazer a ciência, o Galileu, ele entra em cena e realiza a ciência mesmo, propriamente dita, tá? Essa é a principal diferença aí deles.
Então, só para retomar, observação rigorosa dos fenômenos, experimentação que aprova, né, e regularidade matemática. Ele vai construir a hipótese, essas hipóteses vão ser aplicadas nessa observação, vai ter a verificação para ver quais são as hipóteses que não se encaixam naquela categoria da pesquisa que ele está fazendo, para ter a construção da teoria. É muito próximo da ideia de Francis Bacon, só que enquanto Francis Bacon fica muito na teoria de como realizar uma teoria científica, o Galileu vai lá e faz, ele coloca na prática. Por isso que ele vai ser importante e vai ter uma certa revolução aí na própria ciência, tá? Como que funciona essas três partes? Observação, perceber se existe alguma lei. Tem alguma lei que faz com que o universo se encaixe nela e seja aplicado, né, em todos os planetas, em todas as observações sobre aquilo que eu estou estudando? Segunda parte é a experimentação, que confirma essas possibilidades, e aí tem essas manifestações dessas possibilidades transformadas em leis, em expressões matemáticas, que é a dedução matemática. Então, Galileu aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre esses pontos aí que vão ser importantes, principalmente em química, quando vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. Quem que dá química para vocês? É o Andreoli? Não, né? Sim. É o Andreoli? Roberto, pode voltar um pouquinho rapidinho? Claro. Quando o Andreoli, lá no primeiro ano, ele fala sobre método de investigação da química, né, da ciência, ele coloca um pouco esses pontos aí de como se faz uma construção de uma hipótese, de uma teoria, certo? Ele fala um pouco sobre isso no primeiro ano, não é? Pessoal, vocês lembram dessa matéria do Andreoli lá no primeiro ano? Ô, pessoal, vocês estão aí? Sim. Ah, ufa. Eu já ia falar para ele, ô Andreoli, você não trabalhou isso aí no primeiro ano, como é que eu vou trabalhar no segundo? Então, a química começa aí, tá? A partir desse momento, né? A gente só tá vendo aí a história do pensamento, então a gente chegou nesse ponto aí que vocês viram no primeiro ano do ensino médio, beleza? Pode mudar, pessoal? Vocês pediram para ficar? Nesse slide? Tá, muito obrigada. Tá, ok. Então, continuar aqui. Uma outra coisa interessante aí dentro do Galileu que vai ser importante para a filosofia é a separação aí, essa distinção entre realidade objetiva e realidade subjetiva. Isso vai ser importante até Kant e na filosofia moderna e contemporânea vai ser fundamental, tá? Então, o que é uma realidade objetiva e qual é a diferença da realidade subjetiva? Uma realidade objetiva é aquela que vai construir a ciência, né? Que ela vai é independente dos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, a gente vai ver agora com Descartes. Por exemplo, o meu sentido da visão, ele é completamente doente, se eu não fosse a existência de um óculos, eu ia achar que esses borrões é a verdade das coisas, né? Então, como os sentidos nos enganam e como os sentidos são diferentes para cada ser humano, a gente não pode construir ciência através do uso dos sentidos, tá? A gente tem que ter aí um uso da razão. A realidade objetiva existe por si mesma. O número 2 sempre existiu na natureza e existiria, continuaria existindo, independente se alguém descobrisse ele ou não. Tá? O gás carbônico já existia na natureza, independente se ele existisse ou não, não precisou alguém atribuir uma existência àquilo para poder consolidar sua existência, né? Então, ela vai existir por si mesma, ela é absoluta, isso significa também que ela é universal, ela é válida aqui no Brasil, é válida na China, nos Estados Unidos, em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer ano, em qualquer época, tá? Essa realidade objetiva. Ela é imutável, ou seja, aquilo que a química estudou e chegou numa conclusão já fechadinha, ela não pode se transformar, ela pode se desenvolver, por exemplo, em novas possibilidades, em novas pesquisas, né? Mas o gás carbônico sempre, por exemplo, vai ser um gás carbônico. Então, ela é universal e ela é imutável. Se o gás carbônico mudasse constantemente, a gente teria que fazer pesquisas constantemente sobre o que é o gás carbônico. Então, a realidade objetiva é aquilo que vai construir a ciência, tá? E eles estão construindo ciência nesse período. Já a realidade subjetiva, que antes era intrínseca à realidade objetiva, a gente não tinha essa divisão nas primeiras teorias, nas primeiras construções da ciência, ela é uma experiência psicológica. Se ela é uma experiência psicológica e também que depende, né, do sentido, já indo para outro ponto, ela é completamente pessoal.
né? Eu percebo as coisas de uma maneira, a Paola de outra, o Guilherme de outra. A gente vai construir, então, três ciências diferentes: a ciência da Paola, a ciência da Roberta e a ciência do Guilherme. Não, não rola, aí não é universal, então a gente não pode chamar de ciência. Aí é uma experiência psicológica que depende dos nossos sentidos independentes, tá? Então a ciência não pode usar a realidade subjetiva para poder construir teorias e hipóteses. Ela é relativa para mim, para a Paula e para o Guilherme, dentro daquilo que a gente está observando, e ela é mutável, ela vai mudar conforme o tempo e o espaço aí que ela está inserida. Então, são 4 características aí da realidade subjetiva que distinguem da realidade objetiva. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Turma? Então, tranquilo. Então, tá bom. Não. Quem está visitando vocês aqui do meu lado, o Boris, né? Deixa eu só tirar ele daqui, pessoal. Que bonitinho. Ah, ele é lindo. Ele é lindo. Todo de roupinha, vai. Vai! Que raça é? Uma salsicha. Ah. Peraí, gente, rapidinho. Ele invadiu a aula. Pronto. Foi. Ele adora filosofia, por isso, né? Só que ele já tá cansado, já. Só hoje ele já assistiu aula sobre Sócrates, Platão. Então, colocar ele para fora é melhor. Pessoal, continuando aí, então, e entrando em Descartes. Turma, Descartes é super importante para vocês, tá? Descartes é um dos queridinhos aí dos vestibulares, do Enem também. Com Descartes, a gente tem uma mudança na filosofia, a gente começa a entrar na modernidade, não começa a entrar na modernidade não, mas ele é o pontapé inicial aí da modernidade. Ele é autor daquela frase, penso, logo existo, que é super famosa, dá para vocês usarem ele e também em temas de redação. Então, a partir de agora, assim, qualquer dúvida, pare e pergunta, porque o René Descartes, ele, tipo, é o, não o top one da história da filosofia, mas é o queridinho aí dos vestibulares. Então, qualquer dúvida pode perguntar, tá? René Descartes, ele tá no período de 1596 a 1650, então, também, Renascimento, Humanismo, ciência se consolidando, as universidades sendo consolidadas. Ele é filósofo e matemático, eu costumo dizer que ele não fazia mais nada da vida, né? Porque além de filósofo, ele resolve estudar matemática, então ele não tinha namorado, ele era feio pra caramba, acho que nem sexo ele fazia. Então, ele só desenvolveu filosofia e matemática. Ele vai desenvolver um novo sistema de interpretação do mundo. Antes dele, a realidade era apresentada, então, durante o período da Idade Média, por conta dos dogmas da Igreja Católica, a realidade nos era dada, porque ela era criada por um Deus, né? Então, tá aqui, ó, eu criei para vocês. A partir aí de Descartes, do racionalismo, que ele vai criar, a filosofia dele é uma filosofia racionalista, não, essa realidade não é mais apresentada, ela é construída. Tá? Então, a gente pode explicar, a gente pode construir, a gente pode transformar, porque o ser humano, ele faz o uso da razão, e através do uso da razão, ele pode dominar a natureza, e ele pode dominar também os outros seres humanos. Claro que a filosofia dele vai ter as implicações um pouco mais complicadas, mas o racionalismo dá uma evolução absurda aí na história do pensamento da filosofia ocidental, tá? Também na própria matemática aí. Vocês já aprenderam plano cartesiano? Né? Foi o Descartes aí que também criou o plano cartesiano, eu já vou chegar no plano cartesiano para falar um pouquinho dele. Quais são as questões aí que o Descartes coloca? Como que ele vai trabalhar a filosofia? Ele questiona se seria possível atingir um conhecimento filosófico com o mesmo grau das ciências naturais. Então, as ciências naturais, a física, a química e a biologia estavam se consolidando, estavam construindo teorias e hipóteses como verdades prontas e acabadas, né? E aí, sobre o próprio ser humano, será que é possível a gente ter algum tipo de conhecimento que seja universal, que seja pronto, que seja acabado? Só que as diversidades dos tipos de seres humanos, como é que a gente pode falar que há em comum algo entre eu, a Paola e o Guilherme, né? Então, o que será? Será que tem alguma verdade que a gente possa afirmar sobre todos os seres humanos? É isso que ele vai tentar entender. Se a natureza pode ser representada de maneira harmônica, através das expressões e das teorias, e é cada vez mais evidente a previsão para a razão humana, não poderia ocorrer o mesmo com a nossa alma? Será que a nossa alma também pode ser prevista de uma maneira harmônica, da mesma maneira que a gente faz as previsões sobre a natureza? Então, olha a questão da interioridade do ser que o Descartes vai colocar para poder entender a complexidade do homem e a sua relação com a própria natureza.
E uma outra questão importante aí para o Descartes é: há uma possível explicação para o funcionamento do ser humano além do corpo material? Será que a gente é só bios, né, biológica, assim, só células, só sistema nervoso, circulatório, respiratório? Será que tem algo para além daquilo que a gente encontra na nossa matéria? E se tem, seria a alma, né? Qual é a relação da alma com o corpo? Será que a minha alma comanda o meu corpo, na parte biológica também? Ou será que o meu corpo influencia de determinada maneira a alma? Então, essas questões que o Descartes coloca já são mais questões mais próximas da nossa filosofia moderna, né? A gente tem um rompimento ali com a filosofia medieval, com todo aquele pensamento, com todo aquele sistema que estava vindo. Então, o Descartes, ele vai colocar em questão aí tudo aquilo que o homem vai começar a se formar, se consolidar daí para frente, tá? Claro que Francis Bacon, Galileu tiveram seu peso, sua importância, mas um pouco mais para a filosofia da ciência. Então, vamos ver o que o Descartes fala, como que ele chega a isso, né? Para o Descartes, a gente tem um certo dualismo. O que é um dualismo? É uma divisão. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 15 minutos. É uma divisão entre a substância pensante, que é o nosso pensamento, nosso uso da razão, que a gente vai chamar de res cognitans, que corresponde à esfera do eu ou da consciência e do uso da razão. O que é uma consciência? Consciência é o estar aí, presente, né? É a minha alma, a minha razão, o meu pensamento, a minha realidade que me cerca, a minha ideia do que eu tenho de mim mesmo, ela está presente agora, eu estou consciente. Quando eu estou inconsciente, esse estar aí, presente no mundo, ele some, tá? Então, a substância pensante aí é a nossa razão, é a nossa consciência. E ele faz essa divisão com a substância extensa, que é a res extensa. Res em latim é coisa, tá? Que corresponde ao mundo corpóreo material, inclusive ao nosso corpo. Então, a gente tem uma res cogitans, que é a interioridade do ser, e a gente tem a nossa res extensa, que é o nosso corpo, e são as outras coisas que estão em nosso torno, tá? O ser humano seria composto, então, dessas duas substâncias, enquanto a natureza se constituiria apenas da substância extensa. Para o Descartes, a natureza não contém a substância pensante, res cognitans, afinal, o único animal, o único ser racional que existe aí é o próprio homem. Então, essa parte do dualismo aí é importante, tá? Descartes, através disso aí, ele vai concluir que o pensamento ou a consciência é algo mais certo que qualquer corpo, pois ele considerava a matéria algo apenas conhecível, se é o que é por dedução do que se sabe da mente. Então, essa garrafa aqui para o Descartes é o que é apenas uma garrafa e ela não tem a menor importância, ela vive na parte do resto extensa, né, uma matéria. Tá? Agora, tudo aquilo que é res cogitans, que é aquilo que pensa, é mais importante. E eu posso dominar essa garrafa, e a garrafa, óbvio, que não domina a mim, né? Se a garrafa dominar alguém, aí é um pouco complicado. Então, essa é uma concepção idealista, pois prioriza o ser pensante, que somos nós, em contraposição à matéria, e até mesmo à própria natureza, bem como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. Então, quem que domina? Quem que tem o poder aí? Aquele que pensa. Para o Descartes. É a gente que tem que controlar a matéria, a natureza e controlar a si mesmo. Ele é extremamente racionalista. A razão é tudo para Descartes, tá, pessoal? Eu vou parar aqui a nossa aula de hoje. Não vou continuar um pouco mais, não, porque senão é muita informação. A gente já falou de Galileu. A gente tem quanto tempo? 3 minutos? Não, a gente tem 13 minutos ainda. Pessoal, tem alguma dúvida até agora? Primeiro ano, ou segundo ano, vocês estão aí? Não. Não, tá tranquilo. Tá. Dá para continuar, então? Dá Sem sim. problema? Tá, então vamos embora. Vou voltar lá para os slides. O Descartes vai colocar tudo em dúvida, tá? Mas a gente não pode falar, ou seja, ele é um cético, né? Mas ele não tem um ceticismo radical, ele não coloca tudo em dúvida em vão, assim, à toa. Ele quer buscar algo que seja verdadeiro e evidente e que não se pode duvidar. Então, ele vai usar a dúvida como instrumento, como a base de busca para algo, tá? Então, o princípio da dúvida de Descartes, qual que é?
A dúvida de Descartes é o ponto de partida. Ele questionava a possibilidade do homem ter, por meio da razão, um conhecimento certo da verdadeira realidade do mundo exterior, ou seja, daquela res extensa, né? E para responder esta questão, ele passa a buscar uma verdade tão clara e evidente que não se possa duvidar. Esta seria a base de toda a sua filosofia. Turma, vestibular e Enem. Quando cair questão sobre Descartes, aliás, uma dica, sempre vão ali na fonte, né, do textinho que eles usam na questão. Se tiver lá Descartes, e as alternativas tiverem as palavras como dúvida, verdade clara e evidente, vai nela. Tá? Isso é tipo um vício constante ali nos vestibulares. Então, Descartes usa a dúvida como ponto de partida e ele quer chegar numa verdade clara e evidente que não se possa duvidar, tá? Para buscar essa verdade clara e evidente, Descartes faz essa distinção que eu falei para vocês entre matéria e pensamento. Essa dúvida de Descartes vai ter algumas características. Ela vai ser metódica, então ela é um método que ele vai usar na sua filosofia e na sua matemática para atingir uma certeza. Já vou contar para vocês qual é a dúvida que ele parte e qual é a certeza que ele chega, tá? Ela é provisória, ele não é um cético geral, assim, um cético que cai em si mesmo, ele duvida só como ponto de partida. Então, não constitui um fim em si mesmo essa dúvida, né? Ela é hiperbólica, porque ela vai considerar como falso tudo aquilo que gera incerteza. Eu já vou mostrar isso para vocês na prática, como funciona. Ela é universal, porque vai abraçar todos os assuntos possíveis, e ela é radical, porque vai até a raiz do conhecimento. Então, qual que é o ponto de partida de Descartes, onde ele chega e como que eu vou apresentar isso para vocês na prática, né? O Descartes, ele começa a colocar em questão, ele estudou obrigatoriamente, aí, obrigado pela mãe dele, numa escola de padres jesuítas. Então, tudo que ele aprendeu seguiam certos dogmas católicos. Então, ele vai colocar em questão se aquilo que ele aprendeu na escola é realmente a verdade sobre as coisas ou ele foi dogmatizado. Por exemplo, quem que garante aí que eu saiba realmente filosofia ou estou dogmatizando todos vocês? Nada. Nada garante, né? Mas eu estou ensinando filosofia. Então, ele começa a colocar em dúvida tudo aquilo que ele aprendeu na escola, tá? Então, a dúvida foi o ponto de partida dele. Se eu não aprendi nada pela escola, por onde eu posso ter aprendido as coisas sobre o mundo? Aí ele vai começar a pensar sobre a questão dos sentidos. E aí ele percebe que os sentidos podem nos enganar, né? Que os sentidos é uma questão subjetiva, que as pessoas que têm, por exemplo, o tato mais grosso sentem, né, as coisas, a pele de uma maneira diferente. Os homens, eles têm, sim, o olfato e o paladar mais apurados que as mulheres têm a visão mais apuradas, daí também explica quando a mãe de vocês passa horas no cabeleireiro, chega em casa, o marido não percebe, fala, nossa, não percebeu nada, não, ele não vai perceber, ele não é visual, tá? Quem percebe é a mulher. Agora, se a mãe de vocês, por exemplo, trocar o perfume ou mudar o tempero na comida, os homens são super olfatos e paladar, eles vão perceber na hora, com certeza. Então, Descartes percebe que os sentidos variam, que os sentidos podem nos enganar, então ele coloca em dúvida tudo aquilo que ele aprendeu também através do uso dos sentidos. E aí ele vai começar a questionar o que garante que isso que eu estou vivendo agora, essa aula aqui com o segundo ano do ensino médio da São Francisco, é real e não é um sonho. Poderia ser um sonho, né? Eu poderia estar sonhando com tudo isso. Então, o que faz a distinção entre sonho e realidade? Como que eu sei que agora eu não estou sonhando e quando eu sonho não é o real? Então, ele também coloca em dúvida aquilo que ele aprendeu achando que era a realidade das coisas. E aí ele vai mais fundo ainda. Ele começa a colocar em dúvida a existência de um bom Deus. Ele não coloca em dúvida a existência de Deus. Tá? Descartes não chega a ser ateu. Eu já vou voltar mostrando como que ele vai responder essas dúvidas. Então, ele não é um ateu. Ele coloca um argumento chamado argumento de Deus enganador, porque ele coloca da seguinte maneira, quem que garante que Deus realmente é bom e não está brincando com a gente como se fossem meros fantoches, né? Ou que nós não somos um sonho de um Deus. Então, ele coloca em dúvida a existência de um Deus bom.
Aí, colocando tudo em dúvida, né, que através dessas características aí que eu mostrei para vocês, olha só, ela é metódica, ela está usando isso para chegar numa certeza, ela é provisória, já vou mostrar como que ele prova tudo isso voltando nas respostas, ela está abraçando tudo aquilo que ele aprendeu, então ela é hiperbólica, ela é hiper, ela abrange tudo, né? Ela é universal, cai sobre diversos tipos de conhecimento, conhecimento da educação, conhecimento dos sentidos, conhecimento do que é real, conhecimento da própria religião, né, de um Deus enganador, então recai sobre diversos tipos de conhecimento, e ela é radical. Como ela é radical? Porque agora ele vai chegar na raiz, né? E como que ele chega na raiz? Ele vai parar e vai falar assim, olha, se eu estou duvidando, eu não posso duvidar de que eu duvido, afinal sou eu que duvido. Entenderam isso? Segundo ano, vocês estão aí? Sim, Entendeu, Paula? eu entendi. Tá, Daniel, entendeu aí? Sim. Tá. Então, se eu estou duvidando disso tudo, eu não posso duvidar de que sou eu que duvido. Afinal, eu que estou duvidando. Se eu duvido, é sinal de que eu penso. Se eu penso, eu existo. Aí surgiu aquela frase do Descartes: penso, logo existo. Tá? E agora ele vai voltar tentando resolver todas aquelas dúvidas. Afinal, a dúvida ela só é provisória, ela foi como um ponto de partida. Agora ele volta resolvendo todas as dúvidas, tá? A volta e a resolução das dúvidas, agora sim, eu vou deixar para a próxima aula, porque senão é muito conceito e é muita coisa. Pessoal, deu para entender a aula de hoje? Turma? Deu sim. Deu. Beleza, então a gente vai parar por aqui hoje. A gente não tem tarefa, tá? É só a tarefa dos ídolos do Bacon, para quem não entregou ainda, tem mais uma semana de prazo. Eu tinha colocado um prazo maior, porque eu nem tive aquela aula ainda com a turma do Butantan. E aí, na próxima aula, a gente vê como que Descartes volta resolvendo tudo isso. E aí, depois a gente faz algumas questões de vestibular sobre Descartes aí, que ele é super importante, tá? Então, uma boa semana para vocês. Obrigada pela presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar no Moodle também. Ou eu vou ficar aqui também mais uns 2 minutinhos. Se alguém quiser perguntar depois, fiquem à vontade, tá? Que nada, Sofia. Parando a gravação. Até semana que vem, querida.